Do maná do céu para você. Bom dia! Hoje pela manhã o Senhor me entregou a passagem de Marcos 2, do 1 ao 5. Eu vou estar lendo, se você puder pegar a sua Bíblia e depois você puder estar lendo, né, Marcos 2, meditando nessa palavra, é maravilhosa. Eu vou compartilhar essa parte, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, né, mas que o Senhor fale grandemente ao seu coração também, como já tem falado ao meu, tá bom? Então vamos lá. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Quando hoje pela manhã o Senhor começou a falar comigo sobre essa passagem, né? Ele trouxe falando comigo sobre buscar as coisas do alto. E aí, né, eu já vi várias pregações, né, passagem falando sobre essa parte, mas aí eu fiquei pensando, buscar as coisas do alto, Senhor, e falando com o Senhor, e foi aí que o Senhor começou a falar ao meu coração que, como esse paralítico, ele, né, ele estava doente, ele precisava de uma cura, e como tinha muitas pessoas ali, ele precisou de ajuda, e foi que ele, né, colocaram ele no telhado, através do telhado, para chegar até Jesus. Mas é interessante que foi quando o Senhor começou a falar comigo, buscar as coisas do alto. Não necessariamente a gente precisa subir ao telhado, né? Ou até, tipo assim, depender de de amigos, né? De pessoas, para não que a gente não dependa, a gente depende, mas não assim, para levantar a gente lá no telhado, não. Esse foi o caso desse paralítico. Mas a gente também se encontra como esse paralítico. E foi quando ele falou comigo. Porque eu também me encontrei como esse paralítico, paralisada. Como? Porque às vezes a gente está paralisada dentro da gente, sem sentido, sem reação, sem saber o que fazer. Porque eu me deparei com um pânico há uns anos atrás e eu vou relatar aqui um pouco, né? Até foi através, né, agora, o porquê eu estou gravando o vídeo, né? E foi tão interessante que o Senhor começou a falar comigo, né? A me levar lá no início, que quando foi que eu me deparei exatamente como esse paralítico, né? Sem condição de chegar até, achando que eu tinha, que precisava de ajuda. E eu tentei também, mas foi um momento que eu vi que eu precisava buscar as coisas do alto, não adiantava mais eu ficar tentando buscar as coisas daqui, da terra. Eu tinha que buscar as coisas do alto. E buscar as coisas do alto é buscar Jesus, falar com ele, chamar ele, clamar ele. E quando foi que eu me deparei numa cama falando com o Senhor? Quando eu não via mais sentido de nada, quando eu me deparei, eu estava com pânico, eu sem sentido, perdendo as forças, perdendo a vontade de viver, dizendo para que não tinha mais o porquê eu estar aqui, e muitos questionamentos, e foi aí que eu falei com o Senhor, né? Foi quando eu falei para o Senhor que eu queria ouvir Ele, e que eu queria a direção dele, que eu não queria mais ouvir ninguém, mais nada, e que eu queria ouvir Ele, e que eu queria a direção dele. E foi tremendo, porque ele já estava todo o tempo falando comigo, mas eu não consegui ouvir. Foi aquele dia, eu tive uma experiência que foi um dos dias assim que eu estava muito mal, e foi quando o Senhor falou forte ao meu coração, que ele
que ele ia falar comigo e ele ia cuidar de mim. E foi quando ele começou a me entregar uma passagem. Ele falou, e todos os dias de manhã ele foi quando ele começou a me entregar a passagem da Bíblia e falar algo comigo, como aconteceu hoje. Ele fala a passagem para eu meditar e ele fala, como ele falou hoje, buscar as coisas do alto. E aí, né, eu fui meditar na palavra. E isso daí, nesse dia que eu estava na cama, muito mal, foi quando o Senhor, eu tive essa experiência com o Senhor e ele falou que era ele falando comigo. E quando foi tão interessante que depois daquele dia, né, todos os dias eu tive e tenho essa experiência. O Senhor, ele me entrega a passagem da palavra, porque o Senhor fala de várias maneiras com a gente. Ele fala, né, através de várias formas. E sempre ele me trouxe, né, me traz a passagem da Bíblia, né, e sempre uma reflexão para eu viver aquele dia, para ele ministrar ao meu coração. E foi isso que foi me levantando, a trazendo de volta, a viver, a ter sonho, a ter expectativa, a querer viver sonhos, mas aí não era mais os meus sonhos, eram os sonhos do Senhor, porque aí eu falei, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E é tão interessante que aí ele começou a me direcionar. E como? Na palavra, e com sempre me trazendo algo para eu refletir. E depois daquele dia tem sido todos os meus dias assim. Eu não vejo a hora, quando eu deito, eu quero acordar para saber o que o Senhor vai falar comigo. O que ele tem para me entregar? Qual é o maná? E é tão interessante que foi aí que o Senhor começou a restaurar a minha vida. Foi aí que foi quando eu pedi perdão para o Senhor, porque muitas vezes eu tentei ouvir a minha voz, a voz de outros e não a voz do Senhor. Mas quando eu falei que eu só ia ouvir somente Ele, então foi aí que eu bateu um arrependimento, porque eu queria já ter vivido isso antes. Mas tudo está no propósito, no tempo dele. Então chegou o momento, ele sabia que eu ia chegar a esse tempo e tá tudo bem, né? Mas isso tem sido maravilhoso, porque é algo assim que é inexplicável, porque eu não sabia, não imaginava que eu ia ter essa experiência de acordar de manhã e já saber a direção. É como você levanta e fala assim, hoje eu tenho isso para fazer. Mas a primeira coisa que eu faço é saber o que o Senhor quer, o que o Senhor quer falar comigo. E ali ele traz, né, fala, vai ministrando ao meu coração. E é tão tremendo porque eu tenho vivido várias experiências assim. Então hoje o Senhor falou sobre isso, né? Tem falado sobre isso, né? E ele falando buscar as coisas do alto, porque quando eu comecei a buscar ele, tudo começou a ter direção. Tudo começou a clarear, tudo começou o avivar, foi me tirando da cama, foi me colocando de pé, foi me fazendo a caminhar, foi me fazendo a viver, foi me fazendo a ser restaurada, a ser curada, a ser liberta e até chegar aqui agora para poder contar esse vídeo, né? A gravar esse vídeo e poder compartilhar com vocês. E foi tão interessante porque eu falei verdade, quando eu busquei as coisas do alto, hoje eu falando pro Senhor, quando eu te busquei, porque quando diz buscar as coisas do alto, a gente vai buscar Deus e Ele tem todas as coisas que a gente precisa. Ele tem tudo, tudo. Ele tem a direção e Ele tem tudo para nos entregar, porque tudo vem dele. Não tem como a gente querer buscar aqui somente, não tem. Então a direção foi buscar as coisas do alto. E aí hoje Ele me fez voltar ao meu início. Como que eu comecei, né, a ter essa experiência? Buscando Ele, buscando as coisas do alto, desligando, vivendo aqui nessa terra, mas sem Ele, a gente toma decisões erradas, a gente faz coisas que talvez a gente acha que tá certo, mas não é o que Ele tem para nós. E vai chegar um ponto que a gente vai ter que se deparar perguntando para Ele. E hoje foi o que Ele me falou, né? Logo que eu acordei. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, até como chegou de eu gravar o vídeo, né? Começar a gravar vídeo.
que foi exatamente isso, domingo à noite. O Senhor falou muito forte ao meu coração, e é tão interessante que quando o Senhor te dá algo, Ele fala até como, Ele te entrega tudo para você, porque o que é dele, Ele te fala, é leve, e Ele começa a te dar o direcionamento de como você fazer. Foi tão interessante que Ele falou para mim que agora era momento de eu compartilhar a experiência que eu tive com Ele e que eu tenho ainda com Ele. Eu falei, como, Senhor? Ele falou, gravando os vídeos. E eu falei, gravando os vídeos? Mas como? Ele falou, eu falei, mas como que eu vou, né? O que eu vou falar? E o Senhor começou a falar, você vai contar as experiências, o que eu tenho te entregado. E aí ele falou, aí na hora ali, ele me falou até como ia ser o nome. Maná do céu para você. Por quê? Porque é o maná do céu para mim. Ele me entrega. É a mesma coisa que vai ser maná do céu para você, porque eu só vou ser aqui um canal, como o YouTube é um canal, né? Então, assim, vai ser o Senhor, o que Ele tem me entregue, a hora que você assistir o vídeo, é o maná do céu para você. E foi tão interessante, eu falei, nossa, tremendo. Então, por isso que eu estou agora gravando esses vídeos, eu vou estar compartilhando aqui, sempre gravando o que o Senhor compartilhar comigo, e o meu desejo é que te abençoe também, como tem abençoado a minha vida, tá bom? Agora eu gostaria de fazer uma oração, tá? Então, vamos lá? Senhor meu Deus e meu Pai, quero te louvar, quero te agradecer, quero te dizer, Pai, obrigada por esse momento, por esse maná desse dia, Senhor nos dizendo, ó Pai, que nós temos que te buscar. Nada melhor, Pai, eu sei o tanto que foi importante o dia, ó Pai, que eu me deparei em uma cama, mas foi ali que o Senhor me alcançou. Que quando eu me encontrei como esse paralítico, Pai, paralisada, mas foi quando eu olhei para Ti, falei contigo, busquei as coisas do alto, e hoje o Senhor me trouxe essa reflexão, a poder compartilhar aqui um pouquinho da minha história, um pouquinho do que o Senhor tem feito. O Senhor já fez grandes coisas na minha vida, mas esse foi uma das do início, Pai, de como eu cheguei até aqui e como que eu consegui Te ouvir, Pai, era buscando as coisas do alto, buscando Ti, Pai. Aqui é meu desejo que cada um que assistir esse vídeo, Pai, seja tocado, impactado pela Tua palavra, pelo maná que é direto do Senhor, que cada um seja, Pai, que possa começar a viver essa experiência de receber o maná logo cedo de Ti, Pai, e poder compartilhar também, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um, Pai, ao ver esse vídeo, que possa ser transformador, Pai, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe seu dia, espero que o Senhor fale grandemente ao seu coração, e se te abençoou, né, foi importante para você, se inscreva no canal, eu sempre vou estar compartilhando aqui o maná do Senhor, e também compartilha, tá bom? Dá o seu joinha para que o YouTube possa entregar para mais pessoas, né? E o maná do Senhor alcançar mais vidas a serem abençoadas, tá bom? Tchau, fique com Deus.